Olá, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Estélio Dantas, eu sou professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Lá eu trabalho no programa de pós-graduação em Enfermagem e Biociências. E atualmente também sou professor da Universidade Tiradentes, onde eu trabalho num programa de saúde e ambiente. Nas duas universidades eu mantenho o LABIM, Laboratório de Biociência da Motricidade Humana, que é o locus de todas essas pesquisas que nós realizamos. O caráter internacional do grupo, das pesquisas, da minha atuação, é dada pela International Human Motricity Network. Então, esse é minha infraestrutura de apoio, né? E eu vou conversar com vocês sobre o programa de orientação da vocação esportiva. Não preciso dizer da importância que existe para todos nós que trabalhamos com esporte, sabermos orientar adequadamente as nossas crianças, os nossos jovens, para a prática desportiva adequado ao seu perfil. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer muito aos organizadores do Congresso de Punta a possibilidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, que eu já vim estudando já há algum tempo, e poder compartilhar isso com os colegas é um motivo de prazer muito grande. O que nós estamos conversando com vocês existe nesse livro A Prática da Preparação Física. É um livro que já existe em espanhol, existe também em português. A 7ª edição está sendo lançada no início do ano que vem pela Manoli, e nela vocês vão encontrar um reforço de tudo que está sendo dito aqui. Essa proposta, esse projeto, ele não nasce da minha cabeça e ele não é uma coisa isolada, não? Ele tem o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro, ele foi financiado pela Secretaria Especial de Esportes do Ministério da Cidadania, do governo brasileiro, dentro do projeto de Rede Sedes, né? Aqui em Aracaju, aqui em Sergipe especificamente, junto com a Universidade Federal de Sergipe, nós temos então esse programa que financiou essa estrutura ou essa possibilidade de eu estar mostrando para vocês essas descobertas. Nós vamos conversar alguma coisa então sobre o programa de orientação da vocação esportiva. Vocês vão ver que já existe software, já existe uma consolidação disso, né? E nós vamos estar trabalhando então em cima desse conceito do VoxSports, que é o software que nós vamos apresentar para vocês. Bom, qual foi o nosso pressuposto? Como é que a gente vai fazer a orientação esportiva de uma forma barata e simples? Não adiantava eu trazer para vocês uma proposta sofisticada, com equipamentos, com procedimentos sofisticados, considerando que a ideia é fazer isso com uma população, né, de todo um país, de todo um estado, de toda uma cidade. Quanto mais democratizado for o acesso ao esporte, quanto mais chance que nós dermos a que as crianças sejam ativas, menores os problemas de obesidade, de hipertensão, de sedentarismo e todas as suas hipocinesias que vão acarretar no futuro, né? Então a ideia é fazer alguma coisa que fosse simples e bastante factível. Em seguida, o que eu precisava? Estabelecer as características de esporte. Se eu quero encaminhar uma criança para esse esporte, quais são as características do esporte desejáveis para o seu praticante? Obviamente, como cientista, eu tenho que validar os procedimentos de avaliação. E aí criar algoritmos que relacionem o potencial da criança às características do esporte, né? Por meio da inteligência artificial, eu vou criar esses algoritmos que encaminhem cada criança especificamente para o esporte que ele melhor se dá. E transformar isso tudo num software para ficar mais fácil de ser usado, para não termos que ficar reinventando a roda a cada momento, né? Bom, começamos fazendo, obviamente, uma extensiva revisão bibliográfica. Eu queria saber o que existe no mundo sobre a descoberta de talento. Então nós começamos a ver todos os procedimentos utilizados no mundo sobre descoberta de talento, como é que as pessoas fizeram, o que deu certo, o que não deu. E ao mesmo tempo eu estava junto com os especialistas
na Academia Brasileira de Treinadores, os contatos que eu tenho com as confederações, contatos internacionais de treinadores e de cientistas do esporte, verificando o que as pessoas achavam que seria interessante, o que poderia nos dar, ser uma ferramenta de orientação da vocação esportiva. E aí, depois de uns 2 anos de estudo, né, somente a nível teórico, né, nós optamos então pelos marcadores epigenéticos. Ou seja, verificar os potenciais da criança e do jovem para que, se manifestados na fase adulta, colocassem essas pessoas de acordo com as características desejáveis em cada esporte. Então essa é a ideia. Vamos ver quais são os parâmetros que a criança já apresenta, que sejam idênticos ou sejam próximos do que ela vai manifestar na fase adulta. Ora, se eu sei que para esse esporte as características necessárias são essas, e o atleta que tem esse potencial é adequado para a prática desse esporte, obviamente a criança que apresenta os mesmos potenciais também vai poder fazer esse esporte com sucesso. E aí definimos em 2 pontos, a antropometria epigenética e a dermatografia. Eu vou falar depois um pouco sobre cada um delas, mas são métodos simples, baratos e já comprovados para que eu possa fazê-los na prática, né? Vamos começar falando sobre a antropometria epigenética. São relações de medidas antropométricas que permanecem constantes durante toda a maturação. Então, por exemplo, a relação envergadura, o comprimento dos braços de uma pessoa, a envergadura de uma pessoa, e a sua relação com a estatura se mantém constante da infância até a fase adulta. Ou seja, uma criança que tem uma boa relação amplitude, envergadura com estatura, vai manter essa mesma relação adequada na fase adulta. Ou seja, é um bom atleta para esgrima, para vôlei, para basquete, para remo. Esportes que precisam de ter uma boa envergadura. Então essa foi a ideia que nos fez buscar na antropometria quais as relações antropométricas que vão se manifestar de forma genética ou epigenética. Algumas coisas são semelhantes, quer dizer, existem modificações, mas as modificações não são drásticas, dá para ser utilizado. Né? Então, são essas relações que nós fizemos, de buscar quais são as relações entre as medidas antropométricas que, se observadas na infância, vão se manter constantes até a fase adulta. Ok? E nós optamos, então, depois, como eu falei para vocês, de muitos estudos bibliográficos, pelo que está aparecendo aí. Uma relação envergadura e estatura, tá? Que eu vejo a envergadura em centímetro e a estatura também em centímetro. Uma relação comprimento de pernas e estatura. Para alguns esportes, por exemplo, o salto sobre barreira, o 3000 steeplechase, uma boa relação entre o comprimento de pernas e a estatura é bastante desejável. Então, a criança que já tem pernas longas em relação ao seu corpo vai ser um adulto que vai ter pernas longas em relação ao seu corpo. Não? A relação altura troncocefálica-estatura. Para o judô é importante que haja uma boa relação troncocefálico-estatura. Então nós vamos também ver isso. E o índice de massa corporal. Nós sabemos que o índice de massa corporal não é diretamente proporcional da infância para a adolescência. Ok? Mas a característica antropométrica se uma criança é endomorfa, mesomorfa ou ectomorfa, vai ser um adulto endomorfo, ectomorfo ou mesomorfo. Só que para eu avaliar isso demoraria muito tempo, eu preciso de muito material, muito equipamento, deixaria de ser simples. Ok? Então nós optamos pelo índice de massa corporal que mantém uma relação forte, não é uma relação direta. Mantém uma relação forte entre a infância e a puberdade. Ok? Obviamente, todas essas medidas foram depois, como vou mostrar para vocês, verificadas. Né? O estudo foi feito de base teórica, mas o estudo foi feito também em cima de uma avaliação bastante extensiva com as crianças para ver a sua aplicabilidade. Tá, outra coisa importante que nós vimos, que vai ser, digamos assim,
a grande novidade desse processo é o potencial epigenético. Obviamente, a gente já sabia que os russos, os chineses, os países do bloco oriental, de uma forma geral, fazem a seleção de seus atletas utilizando o potencial epigenético, através dos desenhos dermatoglíficos. Para eles não é novidade, porque eles já fazem isso há algumas décadas. Porém, para nós ocidentais, isso não é muito, como eu vou dizer assim, popularizado, né? E até porque os próprios russos e chineses guardam isso como se fossem um segredo de Estado. Eles não comunicam isso. Nós mandamos profissionais fazer o doutorado lá na Rússia, e mesmo assim eles guardam isso como um segredo de Estado. E nós sabemos que existem relações entre os desenhos da impressão digital e as qualidades físicas. Então é essa a nossa perspectiva. Se uma criança tem um potencial para velocidade, o adulto vai ter um potencial para velocidade. Eu sei que o tipo da fibra muscular da criança, por exemplo, é muito ligado ao tipo de inervação que ela recebe, que aquela unidade motora recebe. Se é um motoneurônio fásico ou um motoneurônio tônico, eu vou ter que aquelas fibras sejam mais glicolíticas ou sejam mais oxidativas. Isso é questão de morfologia, de estruturação. Isso não vai mudar com o treinamento. Uma criança veloz vai ser um adulto veloz. Então, nos esportes nos quais eu preciso de velocidade, a sua manifestação na infância vai ser importante para a fase adulta. Ok? Eu podia ter feito um teste de velocidade com as crianças. Só que isso demandaria o quê? Mais tempo de aplicação, mais instrumentos, mais necessidade de pessoal, o que talvez impedisse o meu uso epidemiológico do procedimento. Como eu falei para vocês, a ideia é fazer uma avaliação em massa. Eu ter todas as crianças de uma cidade, de um estado, de uma província ou do país sendo adequadamente orientadas. Ok? Então, essa epigenética, o que representa isso? É um campo, entre aspas, relativamente novo do conhecimento. Ela fala sobre a ativação dos genes. Então, dependendo do seu estilo de vida, isso vai influenciar o tipo de genes que você está ativando, que você vai exprimir, qual é a sua expressão gênica. Nós sabemos que os fatores nutricionais, os exercícios, a prática ou não de exercícios, o meio ambiente, a saúde mental, tudo isso vão emitir sinalizações de moléculas de sinalização que vão modificar os fatores de transcrição. E aí eu posso ter uma expressão gênica anti-inflamatória, antioxidante, antimutacional. Porém, o ADN da pessoa não varia. O que eu estou dizendo para vocês é uma criança que tem um potencial epigenético adequado pode ou não se desenvolver num adulto com potencial epigenético também adequado. Isso também vai depender de como ele se alimenta, se realiza ou não o exercício, no meio ambiente no qual ele está vivendo e da saúde mental que essa criança tem. Na verdade, eu não tenho certeza, ou eu não posso afirmar que tudo aquilo que eu estou observando na característica epigenética da criança vai ser exatamente a mesma característica epigenética do adulto. Porque vai ter essa modificação. Mas 70%, 80%, 90% talvez seja exatamente isso. Então, vale a pena eu tomar pé no perfil genético, ou como eu estou chamando agora, epigenético, dessa criança, para saber o seu potencial para o esporte. Como é que eu vejo o perfil epigenético? É através do mapeamento do ADN. É um procedimento desde o genoma humano, do projeto Genoma Humano, bastante conhecido, só que ainda muito caro. Então não adianta eu querer fazer mapeamento genético de milhões de crianças. Isso vai dar um custo para o projeto que poucos países, principalmente nossos países latino-americanos, com seus problemas de desenvolvimento, não vão conseguir suportar. Então não seria uma opção viável isso. E qual seria a opção viável? Seria
as impressões dermatoglíficas, né? As impressões digitais, os dermatóglifos. Ok? Porque eles são muito mais baratos, eles são muito mais simples e são muito mais confiáveis. Quando isso veio da União Soviética para cá, veio daquela forma em papel, lupa, tinta de carimbo, como ainda hoje se usa nas as delegacias de polícia, né? Os datiloscopistas vão lá e sujam o dedo da pessoa com tinta, colocam no papel e depois, com uma lupa, vão lá fazer a avaliação dessa dermatoglifia. Mas se nós fizéssemos isso, também não poderíamos usar na escala que nós queremos, com milhares, com milhões de crianças podendo ser avaliadas. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro entender o que é isso, para depois dizer como é que nós vamos fazer. Né? Dermatoglifia, então, é uma palavra composta de derma, que é a pele, e glifia, que é a escrita da pele. Então, eu vou ler a escrita da pele. Como eu falei para vocês, eu vou utilizar um método digitalizado. Porque o método manual que era utilizado antigamente é um método que demanda muito tempo, demanda estrutura, demanda um datiloscopista, uma pessoa que tem formação específica para isso. Então, surgiu a possibilidade de se usar essa dermatoglifia informatizada que já foi validada. Então, em termos científicos, isso é muito bom. E o que é a dermatoglifia? É um método de observação das impressões digitais como marca epigenética e de desenvolvimento fetal. Então, me interessa isso. Eu vou pegar a criança e vou ver as suas características epigenéticas por que me interessa. Repara, a gente pode usar a dermatoglifia em diversas áreas. Atualmente, eu estou orientando o pós-doutorado de uma oncologista que nós estamos vendo marcas dermatoglíficas para o câncer, especificamente. Mas no nosso caso, o que nós queremos, o que é? É ver o potencial genético, ou epigenético, eu prefiro sempre esse termo, né? Que a criança vai apresentar, que mostra que essa criança seja adequada para o tipo do esporte que vai ser indicado para ela realizar. Como é que a gente faz a dermatoglifia? Eu vou analisar as linhas marginais, ou seja, as linhas que estão mais próximas da ponta dos dedos, as linhas nucleares, aquela que existe na base dos dedos, as linhas basilares, aquelas próximas da articulação, né? E os deltas. Os deltas são essas junções de linhas formando, como o nome está dizendo, um delta. Basicamente é isso que eu vou analisar quando eu faço a dermatoglifia. E aí eu posso identificar alguns desenhos. Cada um de nós, de acordo com as suas características epigenéticas, repara bem, é do 3º ao 6º mês da gestação em que o mesoderma mais se desenvolve. E o mesoderma é o responsável pelo sistema nervoso central, é o responsável pelo aparelho locomotor, é o responsável por pele e fâneros. Então, a nossa pele vai se desenvolver ao mesmo tempo que o meu sistema nervoso central e meu aparelho locomotor. É tudo que eu preciso saber para o esporte. Isso vai me dar o quê? Desenhos mais complexos indicam que meu sistema nervoso central e o meu aparelho locomotor são mais complexos também. Tiveram um desenvolvimento melhor naquela época, o desenvolvimento intrauterino, desenvolvimento fetal. Mas, então eu posso ter o arco, está aí o desenho do arco, a presilha radial, a presilha ulnar e o verticilo. O verticilo pode ser de duas formas. Esse verticilo que digamos assim, como se fosse um roda-moinho, e esse verticilo que é o de desenho em S. São os dois tipos de verticilo que eu vou observar. Outra coisa que eu vou também reparar na minha impressão digital é a linha de Galton. O que é a linha de Galton? A linha de Galton é a contagem de linhas que vai do delta até o ponto central. Então eu puxo uma linha do delta até o ponto central e vou contar
quantas linhas de impressão digital essa linha que eu tracei, que é a chamada linha de Galton, cruzou. Obviamente que se eu tiver 2 verticilos, eu vou então fazer essa mesma contagem para as 2 linhas de Galton que eu vou traçar. Ok? Como eu falei para vocês, eu vou utilizar um leitor digitalizado. Isso me dá uma velocidade de trabalho com as crianças muito grande, me permite uma utilização epidemiológica que, se fosse de outra forma, eu não conseguiria fazer. Eu não ia conseguir ter a velocidade ou a escala de avaliação das crianças que eu desejaria se fosse utilizando a lupa, se fosse utilizando o papel, esses métodos tradicionais. Mas a coleta é a mesma. Então eu vou passar os 10 dedos das crianças pelo leitor, né? E ele vai me dar, então, já informatizado, todas as informações, as quantidades de linha, quais são as figuras que eu estou encontrando, quantos deltas tem em cada impressão digital. E ele vai, então, totalizar isso e daí eu tiro a informação que eu preciso. Por exemplo, quantos arcos ele tiver, eu vou ter uma expectativa epigenética, ele tenha mais força. A presilha ulnar é um preditor da velocidade. O verticilo da coordenação motora. A presilha radial é encontrada frequentemente em atletas de alto rendimento. E ano retrasado nós fizemos um trabalho lá para a Universidade de Harvard, e que nós mostramos que não é só o alto rendimento físico, o alto rendimento mental, pessoas superdotadas intelectualmente também vão apresentar presilhas radiais em número maior. Mas, enfim, isso não interessa para a nossa avaliação da vocação esportiva. O número de linhas, o SQTL, me dá resistência. O número de deltas também me dá a coordenação motora. Então, repara, eu tenho predição da coordenação motora pelo número de verticilos e pelo número de deltas. Quer dizer, uma pessoa que apresenta bastante verticilos e bastante deltas é uma pessoa que vai ter uma coordenação motora bastante acentuada. Os esportes que dependem da coordenação motora, e eu não preciso dizer para vocês da importância da coordenação motora para os esportes, vão ser melhor desempenhados pelas crianças que têm um potencial epigenético de ter melhor coordenação motora. Né? Se eu associo a força e a velocidade, eu vou ter a força explosiva, eu vou ter a potência. Então, os esportes que precisam de potência são esportes que eu vou ter a predisposição epigenética para a força e para a velocidade. Ok? E fizemos isso também com todas as crianças. Esse é o Michael Douglas, foi meu mestrando, terminou o mestrado na Universidade de Tiradentes, está fazendo agora o doutorado, e a dissertação de mestrado dele foi exatamente isso. Foi sobre a orientação da vocação esportiva de crianças, que é o assunto que nós estamos conversando aqui. Bom, após a coleta, você recebe uma planilha como essa, em que para cada uma das crianças eu tenho as suas características epigenéticas. O que eu preciso agora? Eu preciso traduzir isso em questão de qualidade física que me interessa. Né? Então, é utilizado uma relação entre os desenhos. Está aí agilidade, coordenação motora, flexibilidade, força, a potência, que é a força explosiva, a resistência e a velocidade. É dada, então, pelo panorama dos desenhos dermatoglíficos que foi detectado no escaneamento que eu fiz nos 10 dedos das crianças. É um procedimento muito simples, não precisa de formação, é só a pessoa aprender a rodar o dedo para pegar toda a impressão e você já vê direto na tela do computador, o equipamento que você estiver utilizando, se a sua colega está adequada ou não. Se tiver falha, se não pegou alguma parte do dedo, você vai colher de novo. Né? E automaticamente, informatizadamente, eu vou converter essas informações para os dados que me interessam. Agilidade, coordenação, flexibilidade, força, potência, resistência e velocidade. Opa, agora ficou muito mais simples para o profissional de educação física
para o treinador, para o fisiologista, para quem estiver trabalhando com esporte, entender o que significam essas impressões digitais. Se eu for falar em verticilo, delta, linha de Galton, talvez fique, talvez não, certamente ficaria muito complicado. Mas na hora que eu defino, ou melhor, organizo essas informações e as traduzo para uma qualidade física, fica muito mais fácil de utilizar. Eu não preciso dizer o quanto de trabalho prévio teve sobre tudo isso. Né? O professor Dr. Rudy Nodari Júnior, que é um cientista do esporte, e o Alexandre Erbele, que é um engenheiro que trabalha com essa parte de informática, levaram anos para fazer isso. Né? E dentro da minha visão de cientista, né, de só acreditar no que está provado, eu só aceitei depois que eu vi que já existe artigo publicado mostrando a característica genética da agilidade, da coordenação motora, da flexibilidade. Eu acho que todo cientista tem que ser meio São Tomé. Não acredita em amizade, não acredita em informação, só acredita quando você efetivamente tem acesso à publicação que subsidia isso. Então, o professor Rudd publicou, está aí na literatura científica, essa relação entre as características epigenéticas e as qualidades físicas. Obviamente, ele fez isso com prova de campo, né? Avaliava a agilidade das crianças, ou dos adultos, ou o que seja, por um método validado, fazia a dermatografia e obtinha essa correlação. E se a correlação fosse significativa e alta, ele podia, como ele pôde, afirmar que a agilidade é dada pelos desenhos Y, X, Y, Z. Ok? Então eu estou simplificando alguma coisa que tem décadas de estudo aí por trás, que se originam desde os russos, lá na década de 60, Abramova, essas citações todas que eu coloquei aí para vocês nos slides pregressos, e até que nós chegarmos a esse quadro. Então nós estamos aqui no ápice da produção do conhecimento humano nessa área. Né? Bom, uma vez estabelecidos os procedimentos, decidimos, eu vou usar a antropometria e eu vou usar a dermatografia. Eu posso agora passar a definir a cada um dos esportes. O que a antropometria me dá? Aquelas relações que eu mostrei para vocês. O que a dermatografia me dá? Essas potenciais de qualidade física que eu mostrei para vocês. Eu preciso saber agora quais são o potencial epigenético de cada esporte. O praticante do esporte tem que perfil epigenético adequado? Esse foi o outro problema que nós nos deparamos com. Né? E está aí a resposta final. Nós estabelecemos para cada uma das modalidades olímpicas um quadro em que a gente estabelece a importância relativa de cada uma das medidas dermatoglíficas e das medidas cineantropométricas. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o badminton, o mais importante para o badminton é a agilidade. Tá aqui o 1, é a agilidade. Depois o 2, o que é? É a potência. Depois o 3, o que é? A hipertrofia. Depois o 4, o que é? Relação envergadura e estatura. Então eu tenho as características de cada esporte estabelecido. Obviamente, isso também deu muito trabalho para estabelecer. Como eu falei para vocês, cientista não se baseia em opinião. Cientista se baseia em pesquisa e descoberta. Então vamos mostrar como é que a gente estabeleceu esse quadro. Obviamente esse é um quadro avaliativo. Eu vou avaliar, como é que eu posso avaliar um atleta e avaliar sua força, sua velocidade, a sua potência. Mas como é que eu vou saber qual dessas coisas influenciam na performance esportiva? Eu vou depender da opinião dos atletas de alto rendimento, dos cientistas do esporte, dos treinadores, dos supervisores, dos preparadores físicos, das pessoas que trabalham naquele esporte. E foi exatamente essa a metodologia, o procedimento que a gente utilizou. Nós utilizamos um método chamado método Delphi. O método Delphi é uma forma de pesquisa já consolidada na ciência, que significa
Significa o seguinte: primeiro, o facilitador propõe uma situação, propõe um quadro aos experts. Ok? De onde é que nós partimos? Qual foi esse quadro? Esse quadro partiu do que eu tinha estabelecido em meus 40 anos de experiência como treinador. E no meu livro, A Prática da Preparação Física, eu trazia quais são as características desejáveis de cada esporte. Mas eu não vou basear todo um procedimento científico na minha experiência pessoal ou na minha observação em campo durante os treinamentos. Eu fui preparador físico de diversas equipes brasileiras, supervisor de outras, enfim, a minha prática esportiva. Aí eu vou submeter esse quadro a um colégio de experts, a um grupo de experts, né, que vão verificar. Por exemplo, submetemos ao Duda, que foi treinador da equipe brasileira de vôlei. Ele vai pegar e falar, não, olha só, eu acho que o 1 do vôlei não é a força explosiva, eu acho que o 1 do vôlei é a envergadura. Eu estou dando um exemplo aqui, não foi exatamente isso que ele falou, mas estou dando um exemplo. Aí ele modifica aquilo. Então, todos os experts vão modificar as suas respectivas áreas de expectativa. Eu consolido isso, o step 2, volta para o facilitador, tá vendo aqui, ó? E eu devolvo para o grupo de especialistas. E essa relação aqui, o que vocês acham? Os especialistas, bom, agora melhorou, mas ainda não é isso, eu tenho que fazer isso. Passo 4, volta para o facilitador. Novamente, eu pego a opinião de todos os especialistas, reorganizo o quadro, passo 5. Aí, ok, agora está certo. Quando eles me dão com mais de 80% de concordância, eu não preciso nem chegar no 100%. Eu preciso chegar no 80% de concordância. É o erro do tipo 2 de 20%, né? Que é o aceitável pela ciência. Né? O que eu faço? Eu faço, então, o meu reporte final. Ok? Agora, eu entendo que as características epigenéticas do esporte não são uma coisa estática, porque o esporte não é estático. O esporte é mutável. Cada vez que você tem evoluções nas regras esportivas, evoluções no material esportivo, você modifica totalmente aquelas características do esporte. Eu fui preparador físico da equipe brasileira de vôlei antes da modificação da regra de vôlei, que permitia substituições sem limite, que permitia o saque atrás da linha dos 3 metros. Depois eu fui supervisor da equipe brasileira com essas características. Gente, mudou totalmente a preparação física. O perfil do atleta que eu tinha desejável para o vôlei modificou. Eu podia ter um levantador baixinho antes, porque ele só ia ser levantador. Agora não. Como roda todo mundo, não adianta eu ter um levantador baixinho, que quando chegar a vez dele cortar, ele não vai ter capacidade para fazer isso. Né? Então eu tenho que ter uma nova estrutura. Por causa disso, eu não deixei aquele quadro das qualidades epigenéticas do esporte estático. Colocamos esse quadro de uma forma dinâmica. Ok? Então, você agora, nesse momento, você pode acessar esse EpiGen, é um sistema que está funcionando, por enquanto ele está só em português, a opinião dos colegas de língua inglesa nós pegamos por e-mail e introduzimos, mas está sendo providenciado a versão em espanhol e a versão em inglês. O espanhol dá fácil para responder em português, que a leitura não é muito diferente. Tá? Então está aí o QR Code. Você entrando nesse QR Code, você vai ser levado para o site do EpiGen. Nós vamos caracterizar o que você é. O que você é? Você é cientista do esporte? Você é atleta de alto rendimento? Você é preparador físico? Você é supervisor? Você é técnico? Qual é o seu nível de experiência? Local, nacional, internacional? Quanto tempo de experiência você tem? Nós vamos levar isso em conta e eu vou querer saber qual é a sua opinião. Qual você acha que é a possibilidade, a característica epigenética mais adequada para o esporte que você está dizendo que você tem experiência. Tá? Então isso está em evolução. Nós estamos continuando a trabalhar com isso. Mas para validação, nós tivemos um período temporal limitado, né?
Então, nós mandamos para 2.966 pessoas, 2.966 especialistas, né? E nós chegamos no final, no terceiro envio, né, com 100% de retorno. Olha só como é que houve uma perda amostral muito pequena. Nós não chegamos nem a 30% de perda amostral, 25% de perda amostral, mostrando o compromisso que esse cientista do esporte tem com o esporte. Né? Quando a gente mostra, olha, isso aqui vai ser alguma coisa que vai ser muito útil para vocês no futuro, os nossos colegas respondem com uma voluntariedade impressionante. Eu fiquei surpreso. Esse quadro realmente foi totalmente diferente do que eu estou acostumado a trabalhar quando eu faço esse tipo de pesquisa. E aí, com isso, nós podemos pedir a patente do EpiGen. A publicação do artigo ainda está sendo processado, o artigo está em submissão, isso é uma pesquisa bastante recente, né? Então, o artigo científico ainda está sendo avaliado para publicação, deve sair em breve, a gente já teve o aceite do artigo, deve sair em breve, né? Mas a patente do software nós já conseguimos a patente do software. Ok, então agora eu já tenho todos os insumos. Eu já tenho o aplicativo que me diz como é a característica do esporte, e eu sei como é que eu vou avaliar as características das crianças. São as duas coisas que eu precisava, como eu falei para vocês lá no início. Qual é o instrumento que eu vou utilizar para avaliar as crianças? Quais são as características desejáveis para cada esporte? Nós podemos passar, então, para a construção do programa de orientação da vocação esportiva, que foi o ponto que eu coloquei para vocês até agora, né? O programa de orientação da vocação esportiva é o grande segredo dessa história que eu estava falando com vocês até agora. Mas, então, só relembrando, quais são os procedimentos utilizados para o potencial epigenético, que é o que eu vou determinar? Eu vou trabalhar com a dermatoglifia e vou trabalhar com a antropometria genética. Reforçando o ponto, eu não estou dizendo que é errado você fazer a dermatoglifia tradicional, utilizando o papel, a tinta, a lupa. Alguns puristas continuam achando que essa é a melhor forma de fazer a dermatoglifia. No entanto, para a escala que eu quero trabalhar, esses níveis epidemiológicos que eu quero fazer a oferta da orientação da vocação esportiva, esse método é muito lento. É muito lento e demanda um profissional especializado. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, é uma pessoa que tem que ter uma formação. Então, nós optamos por fazer a dermatoglifia computadorizada, uma vez que ela já foi validada. A tese de doutorado do professor Dr. Rúdio José Nodari Júnior é justamente a validação dessa dermatoglifia. E sobre antropometria também utilizamos relações antropométricas já sobejamente conhecidas e como é que eu vou dizer, popularizadas na ciência. Né? E aí nós vamos passar agora então para a validação desse instrumento. Eu não ia apresentar para vocês um instrumento que não tivesse validade científica, que não atendesse aos critérios de cientificidade. O que é a validade científica? Se vocês olharem qualquer obra de avaliação, eu vejo que a validação científica é validade, objetividade, fidedignidade, padrões e critérios. São as 4 coisas que dão a validação. Na validade, eu tenho diversos tipos de validação. Mas o que eu tive que fazer foi, será que esse esporte, por exemplo, o vôlei, a característica dele é efetivamente essa? Então, nós fizemos a validade, como eu mostrei para vocês antes, pelo método Delphi. Né? Em seguida, eu vou ver a fidedignidade. O que é a fidedignidade? A fidedignidade, eu vou ver se eu consigo ser fidedigno nos objetivos de avaliação. Ou seja, se eu pego 2 pessoas e vou usar o mesmo procedimento,
Os resultados têm que ser consistentes. A objetividade, como é que eu vou fazer a objetividade? É verificar se eu consigo reproduzir com o mesmo grupo de pessoas esses testes de formas adequadas. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei um grupo teste de 30 crianças. As crianças sempre as mesmas. Então o avaliador 1 avaliou essas crianças pelo VoxPorts. Uma semana depois avaliou de novo. E eu comparei os resultados das duas avaliações. Eles têm que ter consistência, eles têm que ter uma correlação alta um com o outro, tem que ter pouca diferença estatística. Aí, num terceiro momento, um segundo avaliador, um avaliador diferente do primeiro, pegou esse mesmo grupo de crianças e ele aplicou o VoxPort. Então, eu estou vendo o erro interavaliador e eu estou vendo o erro intra-avaliador. O avaliador consigo mesmo, o avaliador com outro avaliador. Isso me dá fidedignidade e objetividade. E depois eu vou fazer a padronização e a calibração dos dados, os padrões, que são a forma de eu interpretar os resultados. Olha só que beleza de resultados de validação que nós conseguimos. Como eu já havia mostrado para vocês, nós fizemos a validade de conteúdo e aparência. E nós chegamos a 100% de acordo entre o colégio de especialistas na terceira rodada. A fidedignidade, eu tive um R, um coeficiente de correlação médio de 1, o P de 0,01 e um erro alfa menor ou igual a 0,99. Na objetividade, um R médio de 0,99, o P de 0,01 e o erro alfa de menor ou igual a 0,99. Ou seja, é extremamente confiável esse procedimento que eu estou colocando para vocês. Não é uma experiência, não é uma opinião. É um artigo, é um procedimento validado cientificamente e com um grau de avaliação bastante forte, gente. Com um grau de avaliação bastante robusto. Como eu falei para vocês, esse artigo está sendo submetido para publicação. Ainda não foi publicado, mas com esses dados eu não tenho dúvida que vão ser. E aí eu tenho a certeza que esse protocolo é bem feito. A partir daí, o que eu fiz? Fiz a patente desse aparelho, né? Melhor, desse software. O VoxPort está aí. Vocês veem que em todos eles está o Michael, que foi o mestrando que fez isso. Aqui aparece também o Rudy José Nodari Júnior, o Antônio Carlos Gomes, que vocês conhecem, que foi como é que eu vou dizer assim, o meu grande aliado em todo esse software. Ele foi co-orientador do Michael, teve o tempo todo participando com a sua inteligência, com a sua expertise, com a sua vivência nessa área. E o Alexandre Eber, que é aquele engenheiro que eu falei para vocês. O programa, então, validado, o programa, então, patenteado. Vamos passar, então, à sua utilização. Só recordando, o que eu tenho? Ora, o VoxPort me permite determinar a característica epigenética das crianças. E eu tenho a característica epigenética dos esportes. Vocês lembram lá do EpiGen que eu falei para vocês. O que eu preciso agora? Ter uma ferramenta de comparação. Através da rede neural, eu tenho que ter um algoritmo que correlacione as características epigenéticas das crianças às características epigenéticas dos esportes. Se eu fosse fazer à mão, seria uma loucura. Essa criança tem força. Qual é o esporte que precisa de força? São esses aqui. Essa criança tem coordenação motora. Desses esportes que precisam de força, quais são os que precisam de coordenação motora? Esse aqui. Aí, por eliminação, você ia chegar a 3 ou 4. Mas ia ser um trabalho insano. Né? Graças a Deus, a gente tem a rede neural, que é a forma mais elementar de inteligência artificial, que faz isso e consegue indicar os esportes para as crianças. Então, eu tenho uma indicação bastante segura
desses esportes para as crianças. Nós fizemos a coleta com 2.210 crianças. É muita gente. É pouco porque a gente quer. Nós queremos trabalhar com centenas de milhares de crianças, com milhões de crianças aqui no Brasil. Mas, por enquanto, nós já tivemos uma base de trabalho que me dá a confiabilidade de apresentar esses resultados para vocês. E aí nós dividimos essa orientação em 4 níveis. Repara bem, eu não estou nesse momento do estudo preocupado em detectar o talento esportivo. A tese de doutorado do Michael é o talento esportivo. Mas nesse momento eu não estou preocupado em detectar o talento esportivo. Eu estou preocupado em encaminhar a criança para o esporte que ele tenha mais vocação. Provavelmente, a maior parte das crianças não vai ser atleta de alto rendimento daquele esporte. Mas porque tem jeito para o esporte, vai ter sucesso no esporte, vai fazer com que ele fique no esporte. A permanência dele, a aderência dele ao esporte vai aumentar. O que eu quero é isso, é manter uma população ativa. Okay? Se você não tem jeito para aquele esporte, você provavelmente não vai ter vocação, não vai ter possibilidade de continuar nele. Eu reparei isso em mim mesmo. Quando criança, eu era péssimo de futebol, era horrível, como sou até hoje. Né? Mas na minha rua só tinha futebol. Então eu ficava vendo quando é que eu ia conseguir entrar numa equipe se sobrasse o lugar de goleiro. Porque todo mundo sabia que eu era péssimo no futebol. E se eu dependesse do futebol, eu nunca teria sido atleta. E aí com 16 anos, 17 anos, já foi tarde isso, eu fui para o Colégio Militar do Rio de Janeiro. E lá tinha equitação, lá tinha esgrima. E eu me encontrei na esgrima, com a equitação. Eu já tinha sido atleta de natação, nível carioca, mas tinha feito natação. Eu me encontrei, eu fui campeão pan-americano de espada. Me destaquei a nível nacional em pentatlo moderno. Talvez hoje em dia eu não fosse profissional de educação física se eu não tivesse me encontrado na esgrima e no pentatlo moderno, que são os esportes que não são facilmente praticados aqui no Brasil. Não? Então, o que eu quero é justamente encaminhar a criança para o esporte que ele tenha mais vocação, porque se ele conseguir fazer aquele esporte de uma forma prazerosa, de uma forma acessível, de uma forma com facilidade, a tendência que ele fique aderido a esse esporte é muito grande. Percebeu? Então nós primeiros passamos para um esporte, para uma indicação altamente recomendada. Que eu falei, vamos ver que a criança tenha 75% de ajuste à exigência do esporte. Então, do perfil epigenético da criança, tem 75% de comparação com o perfil desejável para o esporte. Estabelecemos um segundo nível, um nível fortemente recomendado, em que a criança tem de 51% a 74% de correlação ou de coincidência com o perfil do esporte desejado. Quando nós começamos a dissertação de mestrado do Michael, nós achávamos que com esses 2 níveis nós íamos pegar a maior parte da população. Não aconteceu isso. Ok? E nós estamos atualmente trabalhando no nível recomendado, que é de 26% a 50%, e o também recomendado, né, que parte dos 25% adiante. Né? O que eu tenho, pelo menos eu tenho 25% de correlação. Percebeu? Os níveis 3 e o nível 4 ainda não estão estabelecidos. O que eu já sei? Eu estou estabelecendo isso agora. O nível 3 e o nível 4, certamente aquela criança não vai ser um esporte, não vai ser competitiva naquele esporte. Ele não vai se federar, ele não vai competir em alto rendimento, mas ele vai ter mais facilidade de fazer aquele desporto do que outro que ele não tivesse vocação genética. Ou seja, vai ser realmente prática esportiva para a saúde, para a qualidade de vida, para o seu prazer. Né? O altamente recomendado pode ser que essa criança chegue a ser um atleta de alto rendimento no futuro. Tá? Então, nós estamos desenvolvendo agora os níveis 3 e os níveis 4 em cima da experiência que nós tivemos
no final do nosso estudo, né? E está aqui, ó, as indicações de primeiro grau. O que a gente encontrou nessas 2.000 crianças? Vela, tiro com arco, levantamento de pesos, futebol de areia, ciclismo de mountain bike de estrada e automobilismo. Gente, os esportes mais, digamos assim, encontrados aqui no Brasil, natação, judô, vôlei, basquete, não aparecem nesse grupo específico. Ou seja, para eu trabalhar com as crianças aqui de Sergipe, seria muito mais interessante eu ter uma escolinha de vela, eu ter uma escolinha de automobilismo, de ciclismo de estrada, de futebol de areia, do que ter escolinhas de natação, vôlei, basquete, etc. e tal. Tem um cientista brasileiro, o Lamartine Pereira da Costa, em que ele já propõe isso há algum tempo. A gente criar cluster de desenvolvimento esportivo. O Brasil é um país de dimensões continentais e com uma população de etnia racial muito variada. Tem desde lá do descendente de alemão, louro de olho azul, lá de Santa Catarina, até o negro descendente de banto, lá de Salvador, na Bahia. Né? Então eu vou ter, provavelmente, capacidades diferenciadas por regiões geográficas. Então eu vou ter cluster. Ou seja, aqui em Santa Catarina eu estabeleceria um cluster para vela, estabeleceria um cluster para ciclismo de estrada. Não estou dizendo que as crianças vão ser todas atletas de alto rendimento, mas eu propiciaria a essas crianças fazerem um esporte que ela tem jeito. Percebeu? No segundo grau, no segundo nível, o que a gente tem? Tiro com arco aparece, maratona, o concurso completo de hipismo, né? O biribol, aparecem outros esportes que não haviam aparecido antes. Percebeu? Então eu tenho capacidade de indicar qual é o conjunto de esporte que a criança tenha. Qual é a ideia? A criança vai receber um papelzinho, esporte altamente recomendados. Se ele tiver chance de fazer esses esportes, tiver uma escolinha, um clube, se algum colégio oferecer esse esporte na sua vizinhança, ele vai fazer esse esporte. Não tem, ele vai para segundo grau. Quais são os esportes que são bons ele fazer? Não tem, vai para o terceiro, vai para o quarto grau. Ok? De qualquer forma, ele vai ser orientado para que faça um esporte que ele possa ter jeito para fazer. Tá? Essa é a ideia. Como eu falei para vocês, os graus 3 e 4 estão sendo estabelecidos agora. Tá? Vocês estão percebendo que essa é uma pesquisa que, embora já seja consolidada, validada, com os softwares já patenteados, é alguma coisa que está acontecendo agora. Tá? E a partir desse momento, nós vamos então estar divulgando isso e colocando isso para frente de forma a que a gente seja usado extensivamente. Obviamente, nesse tempo que nós estamos aqui trabalhando com vocês, é muito pouco tempo. Eu não vou poder detalhar como é que faz o procedimento, etc. e tal, mas eu posso convidar vocês para se integrarem aos grupos de trabalho e pesquisa do LABIM, meu laboratório, como eu falei para vocês. Especificamente, na segunda-feira de tarde, vocês estão vendo aqui, ó, orientação da vocação e detecção do talento esportivo, nós temos um grupo de estudo que trabalha especificamente sobre isso. Nesses tempos de pós-pandemia, nós adquirimos durante a pandemia o hábito de fazer nossos trabalhos virtualmente. Então nós temos reuniões virtuais, treinamento virtual, tudo virtual. Então nós estamos convidando vocês que têm interesse pelo tema a ingressar nesse nosso grupo de trabalho e pesquisa para que possa participar do que nós estamos fazendo. Está aí o telefone, aí, o WhatsApp do Michael Douglas, que é o coordenador desse grupo. Vocês podem mandar um WhatsApp para ele e ele vai colocando vocês, na medida do possível, nesses grupos. Tem outros grupos, né? Tem os diversos grupos aí que nós trabalhamos, biotecnologia, imunologia do exercício, dependência química, AIDS, câncer, neurociências. São os diversos grupos que nós trabalhamos lá no LABIM e que nós estamos convidando vocês para que se integrem a ele e participem conosco nessas pesquisas. Queria convidar vocês
agora no próximo dia 26, sábado, nós vamos ter o Seminário Internacional Virtual sobre Inovação, Ciência e Internacionalização. Eu não entendo ciência no terceiro milênio que não seja feito à base de inovação e internacionalização. Então nós vamos ter aí o professor Pablo Marcos Pardo, da Universidade Católica de Múrcia, falando sobre internacionalização. Pablo é líder de uma rede científica sobre envelhecimento. O professor Dr. Rudy Nodari Júnior, que eu falei para vocês, vai nos falar sobre a International Human Motricity Network e sobre dermatografia. Então vocês vão poder aprender direto da fonte como é que se faz a dermatografia. O professor Rigo Libertador vai falar sobre inovação. O Rigo é daqueles tipo professor Pardal, né? Um inventor, constrói um avião na casa dele, tem 1 milhão de invenções, vai falar sobre inovação. E o professor Dr. Júlio César Camargo Alves vai falar sobre o grupo de trabalho e pesquisa de AIDS e exercício. Está aí o código QR para a inscrição é gratuita, vocês têm direito a certificado, está aí o convite para vocês. Né? Se você quer ter acesso às minhas publicações, inclusive esses artigos que estão saindo por agora, eles vão para lá, está aí o código QR para você acessar o meu ResearchGate. Você acessando o meu ResearchGate, você vai ter acesso a todos os artigos na íntegra. Tá? Então está aqui, basta escanear esse código QR que você vai ser encaminhado para o ResearchGate. Se você quer ter o conteúdo, ter acesso ao conteúdo dessa apresentação, está aí o código QR. Você vai ser levado para o Google Drive e vai poder baixar essa apresentação em PDF. Essa apresentação está muito pesada, viu? Você vai ver que quando você abrir o endereço, vai demorar um pouco para baixar no seu computador. Você não vai conseguir ver no telefone, você vai ter que baixar e demora um pouco, tá? Mas foi a forma que eu consegui de passar esse material para vocês. Então vai ficar à disposição de vocês esse material. No mais, é agradecer muito essa paciência que vocês tiveram comigo nos últimos 58 minutos e me colocar à disposição. Está aí o meu Instagram, Estélio Dantas, o meu canal do YouTube, o meu Twitter, o meu Facebook. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre conectado. Tá? Então, tudo que tem de novidade eu coloco aí nas minhas redes sociais. Por favor, me marquem aí, me sigam no YouTube, no Instagram. Se tiver pergunta, coloca lá no direct, eu vou responder. Tá? Eu tenho esse capricho de não deixar de atender as pessoas que querem conhecer mais sobre nossa área. Ok? Está aí o meu e-mail também, para quem não tem tanta familiaridade com esses novos métodos de comunicação das redes sociais, pode mandar um e-mail. E-mail demora mais, né? Eu recebo tanto e-mail que eu não tenho a mesma agilidade que eu tenho no Instagram ou em outros meios de comunicação. Ok? Muito obrigado mais uma vez e eu fico por aqui.